Prezados irmãos apostólicos, também os que nos acompanham através da internet, eu lhes desejo todas as bênçãos do nosso Deus e Pai Criador, de Jesus, nosso Salvador, e também a unção divina do Espírito Santo do nosso Deus. Também desejo que a Virgem Maria Santíssima possa estar com todos os irmãos, os ungindo, abençoando e protegendo. E que a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o profeta Santo Irmão Aldo também lhes abençoem grandemente nesta noite. Amém. Nós vamos dar início à nossa reunião fazendo uma oração. Eu convido a todos que fiquem em sentido de oração. Santíssimo Deus, nosso Pai e Criador, em nome de Jesus, nosso Senhor, do Teu Divino Espírito Santo, da Virgem Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e de nosso profeta Santo Irmão Aldo, nos dirigimos, Senhor, à Tua presença para Te louvar, glorificar e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de realizarmos esta reunião, Senhor, pedindo que a Tua graça, a Tua unção e bênção recaia poderosamente sobre todo o Teu povo, sobre todos os Teus filhos e principalmente aos Teus servos. Que nós, como pastores, possamos, ó Deus bendito, servir ao irmão Aldo de um modo cada vez melhor para o bem da nossa igreja. Glorificamos ao Senhor e também, ó Pai bendito, rogamos por todos os Teus filhos sobre a face da terra, que o Senhor e os anjos dos céus possam abençoar, proteger, guardar e livrar de todos os males, os bons, os inocentes e os sinceros. E Te agradecemos, louvamos, bendizemos e glorificamos em Teu próprio nome, no nome do Teu Divino Espírito, de Jesus nosso Redentor, da Virgem Maria Santíssima, Rainha do Céu, de nossa Santa Vó Rosa, o Consolador, e do bendito profeta, nosso Supremo Pastor e Primaz, Santo Irmão Aldo. Amém. Irmãos, vamos cantar o corinho número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Vitória ganhar, a luta é grande a tentar.
Em nossas vidas temos fé e esperanças que muitas vezes se tornam difíceis se não houver confiança. Clamando a Ele com muita fé, tenha esperanças e viva sempre em paz. Viva no poder de Deus. Sinta a mão de Jesus. Não tema nada, enfrente as lutas, que você nunca estará sozinho. Sempre perdoe, seja paciente, com pensamento ligado a Deus e a Jesus.
Não tema nada, enfrente as lutas, que você nunca estará sozinho. Sempre perdoe, seja paciente, com pensamento ligado a Deus e a Jesus. Leve adiante as glórias de sua vida. Mostre para todos que o poder de Deus é tão grande. Confie em Deus e seja feliz. Lembre-se de para Deus o que deseja terá. Seja feliz, a esperança. Seja feliz, a Nossa Santa Rosa, Mãe Divinal, que tens do céu o amor fraternal. Ela nos guia. As horas de nossas vidas, ela tem o poder de nos proteger através do
Irmãos, eu passo a ler uma mensagem e peço a atenção de todos, e principalmente dos pastores, porque trata-se de uma mensagem que relembra a nós, pastores, todas as leis e também as ordens do nosso Deus, dadas através de Jesus à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, também em nome da Virgem Maria, para dar a nós, pastores, a oportunidade de realizarmos um ministério cada vez mais perfeito, para a glória do Criador, para o bem dos apostólicos e de todos os que depositam fé em nossa santa doutrina. O título da mensagem é O Sagrado Dever do Pastor da Igreja Apostólica. O pastor da Igreja Apostólica, que aceitou o cargo sublime de servir e lutar pelo reino dos céus, prometeu ao eterno Deus, a Jesus, à Virgem Maria, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo consagrar sua vida para servir esta Santa Igreja Apostólica com amor, responsabilidade, dedicação e muita lealdade ao seu cargo. Todos os pastores, ao serem aprovados para este ministério, fizeram este voto e devem cumprir o que prometeram. E os que forem fiéis terão a sua recompensa e o seu galardão. Por isso, recomendamos a todos que cumpram suas escalas fielmente e com amor, pois o desânimo e o desinteresse podem impedir que realizem suas escalas, causando transtornos em nossas congregações e ao setor de escalas. Se o motivo for muito justo e necessário, liguem antecipadamente ao setor de escalas para providenciarmos outro pastor que possa levar o alimento espiritual, que são as nossas mensagens, às nossas congregações. Mas pedimos, sejam esforçados e nos ajudem para que se cumpra em sua vida o voto que fizeste para ser um fiel pastor da Igreja Apostólica. A responsabilidade do pastor ao subir no púlpito é muito grande. Saibam que os nossos púlpitos são o altar de Deus, nosso Pai e do Consolador. É um momento sagrado de muita responsabilidade e que exige do pastor muito cuidado no falar e nas expressões das palavras, que devem ser medidas e que inspirem aos nossos ouvintes fé, amor e estímulo para uma vida mais justa, consagrada e dedicada ao bem e aperfeiçoamento espiritual. Nunca devem exaltar a ninguém, e muito menos do púlpito, mas devem, com muito amor e delicadeza, ensinar e aconselhar como proceder naquilo que for preciso, mas nunca proceder com brutalidade e nem estupidez. E na hora da reunião, se estiver havendo muita conversa e alguma indisciplina, peça com educação que façam silêncio e procurem obedecer às ordens do Santo Irmão Aldo. Muito cuidado com as reuniões online, pois tudo que falares será retransmitido diretamente e sem volta para correções. Todo pastor precisa ter ética e boa moral no seu proceder e no seu falar. Ética refere-se à sua conduta, sua educação e seu caráter, e a boa moral é o seu comportamento e procedimento diário em qualquer lugar, e em especial dentro da igreja. O pastor precisa ter postura no púlpito,
que o qualifique como pastor de almas. Nunca use expressões de palavras duvidosas, palavreados, gírias que não ficam bem falar de púlpito. Portanto, a sua pregação deve ser inspirada e dirigida aos irmãos e ouvintes que querem ouvir e aprender a fazer o bem, a se consagrarem, se aperfeiçoarem em sua vida espiritual e ouvir os sábios conselhos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram. O pastor deve ser muito sigiloso com relação aos assuntos da igreja, de sua vida particular e da vida de nossos irmãos, que muitas vezes chegam ao seu conhecimento. Não devem fazer comentários, evitando fofocas e inimizades. O Santo Irmão Aldo, ao seu tempo, determinou que ao pregarem só usem o boletim. Não exagerem em querer falar o que não faz parte da mensagem e saindo fora do assunto. Ele não quer que enfeitem e fiquem falando o que não existe, e muitas vezes com assuntos que não interessam aos nossos irmãos, e dramatizando assuntos sobre o pecado, o erro, injustiças. Ensinem a doutrina e mostrem que quem faz o que a igreja ensina e segue os ensinos e os conselhos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo é bem-aventurado no seu viver. E quem não coloca em prática sofre as consequências de sua desobediência. Não devem exemplos da vida de ninguém. Portanto, se ficarem enfeitando muito e falando o que não está no boletim, irão passar da hora e causar canseira aos seus ouvintes. Todo pastor deve se preparar antes de subir ao púlpito. Precisam ler e meditar antecipadamente na mensagem que está no boletim. Devem a cada dia se aperfeiçoarem neste ministério, para ser mais usados por nosso Santo Irmão Aldo, pela Santa Vó Rosa, por Jesus Nosso Senhor, ou outros santos que eles enviam dos céus para ajudá-los. Se o pastor não tiver a sabedoria e o entendimento sobre os mistérios dos céus e de nossa doutrina, estes santos terão dificuldade para ajudá-lo a explicar o que é preciso para o nosso povo. Medite neste exemplo. Uma pessoa que quer construir uma casa procura um bom construtor e lhe mostra como quer que construa sua casa. Entretanto, como o construtor é capacitado e bem preparado, vai construir como foi lhe pedido. Assim é a inspiração. Se o pregador não tem preparo intelectual, não sabe explicar e mostrar o que lhe está sendo inspirado pela Santa Vó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo, não conseguirá falar o que é preciso. Quem tem dificuldade para ler, terá que se esforçar para aprender a ler melhor e saber se expressar bem, não deixando dúvidas nos que estão lhe ouvindo. Leia várias vezes o boletim antes da reunião e, se possível, em voz alta, para ouvir o que está lendo. Procure treinar a leitura com outros textos e com o nosso livro de doutrina. Façam anotações para complementar a sua mensagem. Saibam sempre dar as boas-vindas aos nossos visitantes e diga-lhes que é um prazer muito grande
recebê-los em nossa igreja. Sejam muito atenciosos, delicados e educados com os nossos visitantes. Não comecem a reunião fazendo uma pregação. A mensagem deve ser na hora própria. Cumprimentem a todos como de costume. E se for necessário dar algum recado ou explicação, faça-o rapidamente. A oração também não deve ser longa, pois a oração inicial é de adoração e invocação, rogando a bênção, a inspiração e a direção de Deus e de todos os seus santos para a reunião e todo o transcorrer da mesma. Entretanto, a oração final é que deve ser rogativa, isto é, que irá suplicar em favor de todos os presentes e pelos pedidos na caixa de oração. Estimado pastor, a sua vida, em particular, deve ser um espelho da sua mensagem. Devem ser zelosos da honra e boa moral, cumpridores dos seus compromissos e deveres. Devem procurar sempre dar bom exemplo como cidadãos na sociedade. Muito cuidado com o seu lar e sua família. Sempre honre este espaço sagrado que Deus nos proporciona para nos unirmos ainda mais aos nossos entes queridos. Vigiem bastante para conservarem a união familiar e muito cuidado com envolvimentos que não convêm a um pastor da Igreja Apostólica. Procurem sempre cumprir suas obrigações com relação à documentação da Igreja e, principalmente, com as ofertas de nossos irmãos. Sejam cuidadosos com os gastos. A Igreja Apostólica sempre primou pela economicidade e pelo respeito às ofertas de nossos irmãos. Faça sempre seus acertos de contas de cada reunião, o mais breve possível, e sempre deposite as coletas. Nunca fique em seu poder ou as utilize indevidamente, pois poderão sofrer as sanções, como determina o regimento do ministério. Respeitem e sejam educados e amorosos com nosso povo. Lembre-se das orientações do Santo Primaz que dizia: trate bem o meu povo. Os que já são ungidos fizeram este voto voluntariamente diante de Deus, de seus santos e diante da Igreja. Os que ainda não são ungidos terão oportunidades de receberem este sacramento em nova ocasião, mas a sua aprovação como pastor de nossa Igreja lhe garante o direito de realizar nossas reuniões como participante do ministério apostólico. E Deus, com seus santos, aceitam a sua dedicação e o seu esforço para cumprir e zelar deste cargo tão importante e sagrado. Estimados membros do ministério apostólico, a missão de nossa amada Igreja, juntamente com a missão da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é prover esperança e fé e dar a oportunidade de salvação a esta humanidade tão carente de paz, fé e amor. Assim como nosso Deus, Jesus, a Virgem Maria e os poderosos santos e anjos exercem todo o poder e autoridade para salvar almas, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo precisam de um ministério de pastores atuantes e animados para servirem e serem os melhores servos e colaboradores.
pastor sincero, humilde, fervoroso, consagrado, obediente e trabalhador, que serve bem, ajuda a dar mais ânimo à igreja, ajuda a salvar almas preciosas e, com certeza, terá bênçãos em sua vida e a recompensa do reino dos céus. Recomendamos que sejam vigilantes e perseverantes, para que seu ministério possa ser muito inspirado, para ter uma palavra amiga de conforto, fé e esperança em suas mensagens ao nosso povo. Nosso santo profeta irmão Aldo muito nos incentivou a servirmos com amor e termos muita paciência com o nosso povo, sendo verdadeiros amigos e irmãos, confortando e ajudando sempre a quem precisar. A bênção destes santos de Deus é muito preciosa para o nosso ministério. Por isso, sejam merecedores desta graça, agindo com prudência e respeito. Procurem se consagrar a cada dia, para serem um exemplo de vida ao nosso povo, pois assim irão crer e confiar nas suas palavras e nas suas mensagens. Nós, da direção da Igreja Apostólica, precisamos muito dos senhores pastores. Por isso, reiteramos a recomendação da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, afirmando: sejam pacientes e unânimes, que têm os mesmos sentimentos e que respeitam a todos, de modo que sirvam em harmonia com os outros obreiros, sempre procurando somar e nunca querendo mandar uns nos outros. Não tomem medidas por conta própria. Procurem orientações com o conselho. Não exorte a ninguém, seja do púlpito ou no meio dos membros da igreja. Sirva com amor, procure colaborar, participando também das escalas de serviço, da arrumação, limpeza e organização de nossos templos. Participar do ministério da Igreja Apostólica é uma dádiva de Deus, que elege seus servos e espera que cada um cumpra seu ministério com determinação e muito amor. Aceite com amor estas orientações e serás um valoroso pastor da Igreja Apostólica e do reino dos céus nesta terra. Confiem, sejam vigilantes e muito sábios e serão bem-aventurados em seu ministério. Vejam, irmãos, que se fizermos tudo por amor ao povo e soubermos ser sábios, porque a sabedoria é imprescindível. É interessante, irmãos, que desde o início desta obra, a Santa Avó Rosa sempre nos ensinava: a reunião de oração é muito especial para preparar e ungir os obreiros. Então, quando participarem da reunião de oração, peçam sabedoria do alto dos céus. Ela nos ensinava: a sabedoria é como o ouro e a prata, que concede a vocês tudo o que precisam para que sejam bem-aventurados. Um pastor sábio, ele é prudente, ele é vigilante, ele é sincero, ele é honesto, ele é amoroso e procura sempre o bem do povo e sempre o bem da igreja. E sendo sábio, logicamente, ele procura melhorar a cada dia
na sua condição pastoral. Porque os irmãos vejam, esta igreja já tem 66 anos. E pela graça da Santa Vó Rosa, que foi usada por Jesus desde o início desta obra, para organizar esta igreja à semelhança da igreja apostólica do passado. E também pela graça da Virgem Maria Santíssima, que muito colaborou com a Santa Vó Rosa nestes tempos presentes. E pela graça do santo profeta irmão Aldo, esta igreja, irmãos, sempre venceu. Enfrenta muita luta. 66 anos não são um dia. Mas a sabedoria de Deus, irmãos, é que dirige esta igreja. Através do trono do Pai, Deus derrama a sua unção. E, logicamente, necessita que principalmente os seus servos, muito especialmente os pastores, os nossos pregadores, tenham condições completas e perfeitas de apresentar ao povo um ministério de amor, um ministério de gratidão, um ministério de paz. O pastor que em tudo é fiel, irmãos, ao se dirigir à igreja, a igreja recebe aquela paz que o próprio pastor transmite, porque ele tem a paz do Espírito Santo de Deus, uma vez que em tudo é fiel. E a Santa Vó Rosa também nos ensinava, saibam ser amorosos, saibam ser perdoadores e saibam orar por todos, com bom ânimo, alegria e fé. E ela nos dizia, o pastor que sabe promover a união entre os demais pastores, entre os demais obreiros, entre os membros da igreja, ele é ungido, ele é consagrado, ele é santificado. E uma oração que ele faz em favor do povo é ouvida e atendida por Deus e por todos os seus santos. E é quanto muitos apostólicos, inclusive em nossas reuniões, recebem bênçãos e muito consolo, porque percebem que a palavra que está sendo dita não é uma palavra vã, não é uma palavra vazia, não é uma palavra sem sentido, mas é a própria doutrina do Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Esta promessa, irmãos, Jesus também cumpriu em nosso meio, porque ele prometeu que ele voltaria para estar com o seu povo e enviaria um outro Consolador, ele em poder, em virtude, em fé, em sabedoria e em glória. Para esse Consolador em seu nome, fazer o povo lembrar dos seus ensinos. Fazer o povo conhecer os mistérios que estavam ocultos no Evangelho desde o início da raça humana. E Jesus prometeu que este Consolador faria ainda milagres maiores do que ele fez, porque ele estaria com Deus e ele prepararia este Consolador no meio do seu povo, dotando esse Espírito, essa pessoa, este Consolador, de todos os seus dons, poderes, virtudes e glórias. Então, irmãos, o segredo desta igreja é esse. Porque Jesus voltou, porque encontrou na terra a Santa Vó Rosa, portadora dos seus dons e predestinada por Deus para servi-lo nestes tempos da regeneração e ajudá-lo a restaurar na terra a verdadeira igreja apostólica, a semelhança da igreja apostólica do passado. E é interessante, irmãos, que a Santa Vó Rosa, o que eu mais admirava nela era o ânimo. Ela podia estar enfrentando a luta que fosse, que aliás não foram fáceis. Ela enfrentou tudo que os irmãos possam imaginar de luta que veio contra esta igreja para querer impedir que Jesus realizasse entre nós os seus planos.
Mas mesmo nos momentos mais cruciais, irmãos, ela tinha um ânimo tão forte, uma fé tão viva em Jesus e uma humildade tão perfeita, irmãos, que ela, além de nos transmitir os ensinos, a coragem e a fé, ela nos transmitia o bom ânimo. A gente sentia nas palavras dela, no exemplo dela, no modo de dirigir esta igreja, um ânimo forte. E ela dizia para nós: meus filhos, eu quero lhes ensinar um mistério. Uma pessoa muito entusiasmada pode ser uma pessoa boa, mas tudo que é demais é demais. E quando o entusiasmo é muito, a pessoa pode até se tornar perigosamente fanática, por mais que queira ajudar a igreja. Então, eu recomendo a vocês que tenham sempre um bom ânimo, porque a pessoa que é muito entusiasmada, eu comparo como um fogo de palha. Risca um fósforo num fogo de palha, num monte de palha. O que acontece? Levanta labaredas altas, enormes, instantâneas. Mas do mesmo modo como levanta, o fogo se apaga e não sobra nem cinza. Então ela dizia para nós, o entusiasmo que a pessoa tem em favor da igreja é bom, mas o melhor é o bom ânimo. Porque a pessoa que tem bom ânimo, ela conserva a fé no seu espírito. Ela conserva o amor à igreja. E ela conserva o desejo de servir a igreja como um bom obreiro, como um bom pastor, mesmo nas horas de lutas, mesmo nas horas que enfrenta problemas e mesmo nas horas de dificuldade. Porque ela dizia, o bom ânimo é como uma brasa sempre acesa, que não se apaga e vai proporcionando fé, força, coragem, alegria, prazer, felicidade ao pastor que é fiel, mesmo no dia em que ele esteja enfrentando muita luta. Mas também, irmãos, o que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo sempre nos ensinaram para que possamos ter um ministério de pastor aprovado por Deus, é sermos perdoadores, é sermos longânimos e é sermos pacientes. Porque devemos saber, irmãos, que nós somos servos, mas não temos os dons do profeta irmão Aldo. Então não podemos julgar os outros. Mesmo que percebamos alguma coisa na vida de alguém, o nosso dever não é condenar, porque nós não somos juízes. Mas o nosso dever, irmãos, é ser perdoador, é ser paciente, é não julgar a ninguém, é amar o nosso próximo, os nossos irmãos e o nosso colega de ministério. Muitas vezes, alguém pode lhe dizer alguma palavra precipitada que venha até lhe ofender. Mas se você que é pastor, é humilde, é amoroso, sabe crer na sabedoria que reina nesta igreja desde o início desta obra, e sabe confiar que a Santa Avó Rosa realmente é o consolador da promessa de Jesus, que foi formada em nosso meio, garantindo assim a vitória desta igreja. E além disso, se crer sempre no poder do irmão Aldo, porque foi o Santo Poderosíssimo que a Santa Avó Rosa, Jesus e Maria Santíssima formaram nesta igreja no momento certo e exato. No instante em que a Santa Avó Rosa precisava subir aos céus, ser arrebatada e ungida ao Consolador, Rainha do céu e Espírito vencedor. Ela precisou de alguém que a sucedesse. Ela precisou de uma pessoa muito digna que também
tenha nascido na terra predestinada para ser um grande profeta de Deus. E justamente, irmãos, a Santa Avó encontrou todas essas virtudes, todos esses méritos na pessoa do Santo Irmão Aldo. O único, a Santa Avó Rosa nos dizia, o único que tem os meus dons é o meu sobrinho Aldo. Podem procurar no mundo inteiro, é só ele e eu que nascemos predestinados para servir a Jesus como profetas do tempo do fim. Só a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Então esta fé, irmãos, deve estar arraigada em nossos corações. Nossos pastores devem não só amar, adorar, respeitar, crer, mas obedecer a Santa Avó Rosa e Irmão Aldo com muita alegria, com muita satisfação, com muita fé, com muita humildade e com muita sinceridade. E outra coisa, irmãos, que também tanto o Irmão Aldo como a Santa Avó Rosa muito aconselhava a nós pastores, que tivéssemos, irmãos, muita paciência com o povo, com os jovens. Muitas vezes alguns jovens que ainda não se converteu muito bem, que ainda não consegue entender muito bem a razão de ser das normas da nossa disciplina. E às vezes são criaturas boas que também amam a igreja e até querem servir. Mas ainda por causa de uma juventude prematura, ainda não alcançou, digamos, uma conversão total, perfeita e completa. Mas qual é o dever nosso, dos pastores? Não é ajudar a salvar, não é ajudar a proporcionar liberdade, não é ajudar a proporcionar fé nos corações, principalmente de jovens, para que jamais se deixem dominar por vícios, por erros gravíssimos que poderão prejudicá-los pelo resto da vida. O pastor tem essa função, irmãos. Então devemos ser amorosos, pacientes com os jovens, com as crianças, com os idosos. E a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo sempre nos ensinaram a tratar muito bem os visitantes, com respeito. Entenderam, amados? Respeitando a ideia de cada um e não querendo obrigar a pessoa a crer como nós cremos. Porque se a pessoa é visitante, ela não conhece a nossa fé. Mas se ela vê que o nosso bom exemplo é de estímulo, é de amor, é de caridade, é de benevolência, que queremos o bem, só o bem para ela, logicamente já será o início de uma nova conversão. Porque ela acaba de encontrar o que procurava. Uma igreja consagrada, uma igreja amorosa, uma igreja perdoadora, uma igreja paciente, santificada, que promove só o bem. E é quando muitas vezes até mesmo tal visitante recebe um milagre, porque ele passa a confiar em quem? Na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, como santos destes dias que Jesus criou, dando provas do seu grande poder criador, de redentor e de salvador, de formar santos e anjos até a sua própria semelhança. Então vejam que aí, irmãos, podem acontecer milagres, como tem acontecido, graças a Deus, na vida de muitos novos frequentadores e de milhares, eu posso dizer, de ouvintes fiéis da Hora Milagrosa. São testemunhos, milagres que chegam às nossas mãos, cartas contando os depoimentos de fé maravilhosos, que muito glorificam a Deus, que muito glorificam a Jesus. Assim como Jesus disse, e quando o Consolador vier, ele me há de glorificar e glorificará o meu Pai. Por isso a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo, irmãos, não tomaram o lugar de Jesus, muito ao contrário. Eles são santos criados por Jesus,
por ordens de Deus e com auxílio de Maria Santíssima. Por isso que o poder desta igreja, podemos dizer, é redobrado. Porque além de termos conosco a verdadeira unção do Espírito Santo, por ser a igreja que se tornou o tabernáculo de Deus entre os homens, com a vinda do Consolador e a criação do último profeta e supremo pastor, nosso santo irmão Aldo. Mas além disso, irmãos, esta igreja conta com toda a aprovação divina. Ela é teocraticamente dirigida. Porque Deus do seu trono, diretamente, usa Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para dirigir os passos desta igreja, para inspirar esta igreja em tudo o que ela precisa fazer para ser sempre fiel. Então, irmãos, é uma igreja que não surgiu por acaso. E, logicamente, as pessoas de um bom coração, de um bom ideal, que estão em busca do verdadeiro caminho, percebem que estamos com Deus e Deus conosco. Então, cada pastor o que precisa? Servir de um modo cada vez mais perfeito. É necessário que saibamos, irmãos, nos esforçar. Aquele que não tem muita facilidade de leitura deve estudar, ler, para quando ler o boletim, todos entendam a mensagem do irmão Aldo. Também, cada pastor que souber, irmãos, crer no poder destes santos, ele terá a defesa da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo. Porque eu digo aos irmãos que nós não somos juízes. Não podemos condenar a ninguém, nem julgar ninguém. Mas se formos injustiçados e soubermos perdoar e até orar em favor da pessoa que nos injustiçou, irmãos, nossos advogados quem são? A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E eles não falham, porque receberam da unção do Espírito de Deus com toda a plenitude, vigor e glória. Eles também, pela graça de Deus, são onipotentes, onipresentes e oniscientes. Por isso que garantem a vitória desta igreja. Agora, nós como pastores precisamos seguir os passos deles. Não que tenhamos dons proféticos, de revelações, de visão, de arrebatamento, não. Os únicos que tiveram e têm esses dons e que estão sempre no meio desta igreja é a Santa Vó Rosa como consolador e o profeta Santo Irmão Aldo. Mas nós como pastores precisamos buscar o que, irmãos? Sabedoria. A Santa Vó Rosa dizia, peçam sabedoria do alto do céu, para que seu ministério seja aprovado por Deus e seja muito útil a Jesus e possam nos ajudar, não somente a alimentar a verdadeira fé nos corações fiéis, como também a converter novas almas, converter novas criaturas, pessoas humildes, sinceras, que estão sofrendo tanto no mundo. Irmãos, estamos passando por dias difíceis. Mas eu lhes digo, irmãos, que eu me lembro de 2 exemplos, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eu nunca os vi desanimados. Eu nunca os vi duvidosos. Eu nunca os vi vacilantes. Podiam estar enfrentando a pior luta que possam imaginar, mas a palavra deles era de ânimo, era de fé, era de força e era de coragem. E transmitia alegria, e transmitia força, e transmitia fé. Agora, nós como pastores não devemos imitá-los? Se estamos enfrentando dias difíceis, qual o exemplo que precisamos dar ao nosso povo? Exemplo de medo, exemplo de dúvida, exemplo de fraqueza? Não, irmãos, ao contrário, devemos seguir o que eles nos ensinaram e transmitir a todos o exemplo de verdadeira fé.
E isso conseguiremos, irmãos, se formos sempre humildes, amorosos, consagrados, longânimos, pacientes, piedosos, perdoadores e santificados. Sem essas virtudes em nossa alma, jamais poderemos realizar um ministério que alcance toda a plenitude da vontade de Deus. Porque quando um pastor é ungido nesta igreja, irmãos, é Deus, o Pai, que deposita nesse pastor toda a sua esperança. E o Espírito de Deus derrama sobre esse pastor a sua unção, a sua virtude, dando condições necessárias para que esse pastor possa aperfeiçoar o seu ministério a cada dia, para o bem do ministério dele, para o bem da nossa igreja, irmãos. E eu lhes digo que todos os santos e anjos dos céus têm muito prazer em amparar um pastor fiel. Um pastor que, quando tem a sua escala de pregação, não troca aquilo por nada. Pode ter uma festa na sua casa, pode ser dia de Natal, pode ser dia de passagem de ano, mas se ele está escalado para pregar, irmãos, ele abençoa o filho, abençoa o genro, abençoa a família, pega a sua malinha, a sua pastinha de pregador e se dirige à igreja. Seja uma congregação grande ou menor, mas vai com amor, vai com alegria, vai com satisfação, vai com felicidade, sabendo que ele está cumprindo o melhor e o maior voto que ele fez a Deus, que é de morrer para o mundo e viver para Deus. Foi o voto, irmãos, que a Santa Avó Rosa fez desde o início do seu ministério e cumpriu fielmente durante todos os anos em que viveu no seu corpo, e até hoje ela cumpre esse voto fielmente, vivendo somente para Jesus e servindo o reino dos céus sobre todas as coisas. E foi o voto também do Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, não troquem o seu ministério por coisa alguma deste mundo. Saibam valorizar a glória que Deus lhe concedeu de ser um pastor, mas um pastor verdadeiro, de uma igreja consagrada, pura e santificada, que produz paz, alívio e salvação aos humildes e aos sinceros. Uma igreja que tem o poder dominador de mudar até a ideia da pessoa. Muitas vezes entra em nossa reunião pela primeira vez um visitante. E às vezes ele é até mesmo escravo de vício, mas não tem força para se livrar sozinho. Principalmente vícios terríveis. Mas a nossa igreja, irmãos, por ter tido a glória de ter formado no seu meio outro Consolador, e o supremo pastor e o último profeta, a nossa igreja, em nome do Pai, de Jesus e de Maria Santíssima, tem o poder dominador, irmãos. E se a pessoa é humilde, sincera e verdadeira e pede perdão a estes santos, eles têm o poder de mudar até o pensamento da pessoa, de mudar as ideias da pessoa. Às vezes a pessoa amava tanto um vício que não conseguia largar. Mas se ela vem entre nós com sinceridade e crê na mensagem de um pastor, e crê na palavra que pregamos, e se entrega nas mãos da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo, e pede perdão com sinceridade, irmãos, essa pessoa passa a ser nova criatura. Renasce para uma nova vida com Deus, porque recebe o quê? O perdão, recebe a conversão, recebe a transformação de vida, recebe a conversão com o batismo do Espírito Santo, que realmente atua nesta igreja desde o início desta obra, principalmente pelos mistérios de Deus e pelos méritos
da Santa Vó Rosa como consolador e do profeta Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, eu lhes digo, nós como pastores temos uma responsabilidade muito grande, mas eu lhes digo, irmãos, que a alegria em podermos ter certeza que estamos servindo o reino do céu e ajudando a alimentar a verdadeira fé nos corações bondosos e ajudando até a salvar almas, irmãos, este é um galardão que ninguém nos tirará. Porque de vitória em vitória, se formos fiéis, se formos humildes, perseverantes na fé, na obediência, na santidade e na consagração, e termos amor ao nosso próximo. É um dos principais mandamentos. Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, fé e entendimento sobre todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes são os maiores mandamentos. E quem são nossos próximos? Irmãos, são as pessoas que estão em busca do verdadeiro caminho. São as pessoas que estão no mundo sofrendo horrores. E nestes dias, com tanto sofrimento, pessoas que no mundo chegam até a entrar em desespero. Mas eu lhes digo, irmãos, que aqui está uma porta que se abriu. Uma porta do reino do céu que se abriu na terra. E pela graça divina estamos já até em outros países, através da internet. E são bem mais de 300 congregações espalhadas por este país e até em outras nações. E através da internet, irmãos, já somos praticamente conhecidos mundialmente. Então é a honra que nos dá, irmão, a graça de Deus, sabendo que não é em vão o nosso ministério. Se tivermos que fazer algum esforço, até mesmo algum sacrifício, vale a pena, em favor desta igreja, porque o nosso galardão que nos aguarda no céu, irmãos, não dá para considerar o valor que ele possui. Então sejam fiéis, pastores, tenham ânimo, tenham fé, tenham força, tenham coragem. E a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, em nome do Pai, de Jesus e de Maria Santíssima, valorizarão cada vez mais o seu ministério. Façam a sua parte com humildade, com fé e bom ânimo. Busquem sabedoria do alto dos céus e sejam sempre vitoriosos neste santo caminho, hoje e sempre. Amém.
Prezados irmãos, com muita alegria, muito bom ânimo e fé em nossos corações, vamos orar, encerrando a reunião nesta noite. Todos em sentido de oração. Eu agradeço muito àqueles que nos acompanharam pelas primeiras vezes e convidam que estejam sempre conosco, porque poderão aprender muito do que esta igreja tem a lhes ensinar para o seu próprio bem. Vamos orar. Santíssima Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, da promessa de Jesus, em nome do Santo Irmão Aldo, teu sucessor, e para a glória do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e da Virgem Maria, nos achegamos à tua presença com alegria em nossos corações, Santa Avó, pedindo mais uma vez a tua bênção, a tua unção, a tua graça e a tua intercessão em nosso favor, em favor dos pastores e em favor também dos obreiros desta igreja. E também pedimos, Santa Avó Rosa, por todos os que estão seguindo fielmente este santo caminho e aqueles que estão crendo no teu poder maravilhoso de Rainha do Céu, de Espírito vencedor, de Espírito Consolador, e estão também depositando sua fé no poder glorioso do Santo Irmão Aldo. Santa Avó Rosa, rogamos por eles. Alguns podem até estar sofrendo algum problema grave nestes dias tão difíceis, mas se crerem na Senhora, no Santo Irmão Aldo, com uma fé viva e de todo o coração, nós oramos em favor deles, vó, pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua graça, pedindo a cura e pedindo também a resolução dos problemas de muitos que têm enfrentado tanta luta nesta terra, mas que ao invés de se desesperarem, têm fé e confiam no teu poder, no poder da Virgem Maria, no poder do Santo Irmão Aldo. Santa Avó, entregamos todos eles nas tuas mãos e toda a obra apostólica desta igreja e todos os nossos pastores e obreiros. E rogamos a tua unção, a tua virtude e graça que possa recair sobre nós todos, nos fortalecendo na nossa fé e nos unindo mais na santa comunhão do Espírito Santo do nosso Deus. Também apresento à Senhora Santa Avó Rosa estes cujos nomes escritos estão nessa caixinha de oração. E rogo que a Senhora os atenda nos seus pedidos e dê a eles tudo o que te pedem para que tenham uma vida feliz, consolados, saudáveis e também possam ter todas as honras de ter o seu nome de filhos de Deus escrito no céu, no trono do nosso Pai, sendo, portanto, merecedores da guarda dos santos e anjos, da salvação de Jesus, da proteção da Virgem Maria, do vosso consolo, Santa Avó, e da guarda do nosso profeta, Santo Irmão Aldo. Recebe, Santa Avó, a nossa adoração, agradecimento, glorificação e louvor. Em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima, em teu nome de Consolador e no nome profético do nosso Santíssimo Pastor, nosso amado e santo Irmão Aldo. Amém.